Amém, queridos e amados irmãos. Nós vamos iniciar o trabalho do Senhor nesta noite com uma oração. Eu convido o diácono, nosso irmão Gibson, para estar orando, para darmos início ao trabalho do Senhor. Glória a Deus. Olha o Papai Senhor. Amém. Vamos pensar no pastor São Deus e agradecer no Senhor da Deus, vai ter isso. Graças a Deus, a bondade, Senhor, Pai, a Deus, o santo nome, e desde já queremos agradecer pela oportunidade de mais um dia, Espírito Deus, nas batalhas, nas lutas, podemos ter a oportunidade de nos desse força para estar aqui, Senhor, para nós ouvir a Sua palavra. Sabemos o que fala através da Sua palavra, Senhor, e através do vídeo. Em nome de Jesus, continua conosco, meu Deus, dando a Tua graça e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos estar louvando a Deus com alguns dos hinos em nosso cenário cristão. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. Vamos louvar a Deus nessa noite. Hoje está estudando, mas a gente vamos estar adorando ao nosso Deus, que com tudo pode, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Nós vamos louvar a Deus. Vamos repetir louvar a Deus aqui comigo. Eu aqui com uma graça de som. Deus não acompanha para nós, o Senhor. Coríntios número 4 da nossa aula. Não desanime, Deus soberano, Deus verá por ti. Todos os olhos te acolherá, Deus verá por ti. Deus cuidará de ti. Não ter viver, não ter sofrer. Tu já provaste seu
zelará por ti, Deus cuidará de ti, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti, tudo que pedes Ele fará, Deus zelará por ti, e o que precisas não negará, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Com estiveres não temas bem, Deus zelará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Amém, queridos? Nós vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Vamos louvar a Deus com 154 da nossa harpa cristã. O doce nome de Jesus, e belo é a ti cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe à parte a minha dor, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele
estava desligada. Vamos louvar a Deus, querido, com mais um hino. Aleluia, para a glória de Deus. Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Vamos louvar a Deus com o hino número 62. Achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvestou já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me encontrou, perdido me encontrava, e do pecado me salvou, o qual me atormentava. Desejo ao meu Jesus louvar em doce harmonia, em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia. Oh, que prazer! Glória a Deus. E sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. Oh, que prazer! Oh, que prazer! Jesus é meu amado, do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação e nos foi prometida ao meu cansado coração, encheu de nova vida. Desejo ao meu Jesus louvar em doce harmonia, em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia, e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. Aleluia. Amém. E nós vamos estar louvando a Deus com mais um hino. É o hino número 402. Ao Gólgota senda alma minha, contemplo ali meu Senhor. Também a agonia que eu tinha, sofrendo por ti com amor. Não vês, amado, não vês uma nuvem torrente cobrindo na terra de horror, e o sangue de Cristo inocente vertido por ti, pecador. Minha alma te leva contente no sangue do
ali ouvirás o falar daquele a quem eu exalto. Não são bem que vê teu penar, na graça divina medita, que tem em Jesus teu Senhor. Recebe a glória bendita, orando a Deus com fervor. Hosana onisciente, Jesus veio aqui para salvar minha alma da velha serpente que anda no mundo a tentar. Hosanas a Deus entoemos por sua palavra de amor. Hosanas e glória daremos a Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo para todos sempre. Queridos, estamos felizes e gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Eu trabalho, toda terça-feira eu deixo com o presbítero nosso irmão Cosme, e depois a gente volta e traz uma palavra para os irmãos nesta noite. Glória a Deus. Santo uma paz, Senhor Jesus. É um dia de alegria, estou muito feliz. Vou deixar algum versículo em nome de Jesus. Deixar o Santo de Deus, Senhor nosso pastor, e nada me faltar agora a Deus. Amado, ouvir a missionária Neuza para fazer com o Espírito que Deus quiser mandar faça. Glória a Deus. Primeiro eu tinha medo, viu? Mas agora eu não tenho não. Eu fiz um voto a Deus e disse a Deus que ia me voltar e até hoje, né? E diga a Deus, Deus, não me deixe eu deixar o Senhor, né? Porque não é fácil, igreja, a gente servir a Deus, mas é muito bom servir a Deus, viu? Com fieldade, né? Com amor e carinho, fazendo a obra de Deus sem reclamar. Porque tem tanta gente aí fazendo a obra de Deus reclamando e não pode, porque a gente não faz para o pastor, nem para os irmãos, fazemos a obra para o Senhor Jesus. Louva a Deus, estou aqui agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, em nome de Jesus, né? Agradeço por tudo que Deus tem feito. Eu vou ler aqui o que há de vir virá e não tardará, um pouquinho de tempo. Ele vai vir para buscar o povo preparado e escolhido que somos nós. Amém, igreja? Ele vem buscar, o Senhor Jesus vem buscar nós. E a gente temos que estar preparado. Aí tem gente que diz que não está preparado. Mas se Deus salva, Deus é quem prepara. Então a gente está preparado. Em nome de Jesus, né? Vou cantar aqui um hino. Me ajuda, igreja. 3. Me ajuda aí com minha harpa. Amém, igreja? Começa aí que eu... Pai de santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu grito a morte sobre a cruz. No Senhor sou confiando, deste mundo viverei, entoando aleluia a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de
louvarei, entoando aleluia, meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim. Não só graça lhe chega sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia, meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia, meu Rei. Glória a Deus. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia, meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia, meu Rei. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, eu quero justificar para os irmãos a ausência da missionária, a nossa irmã Cristiane. Ela não pôde vir hoje, pois não está se sentindo bem. Ela vem sentindo mal-estar. Ela tem acompanhado os cultos, tem estado conosco nos cultos, tem se esforçado, mas geralmente quando chega em casa, ela sente a pressão, a emoção, e a gente vai estar orando para Jesus da Vitória, a serva do Senhor. Estamos sentindo a ausência também de alguns irmãos, uns estão enfermos, outros estão cuidando de enfermos, e outro não vem porque não quer vir. Então a estes a gente entrega na mão de Deus, e Deus ele sabe, irmãos, como despertar o crente a vir à igreja. Então eu convido os irmãos de pé para nós fazermos uma oração pela nossa missionária. Cheguei tão atordoado, resolvendo alguns problemas. Também, irmãos, nós vamos orar pela família do nosso irmão Paulo, nosso diácono, nosso irmão Paulo, onde Deus deu a ele o privilégio de ser separado para o diaconado, e nós vamos estar com ele, orando por ele, orando pela sua esposa que está junto a ele, a nossa irmã Neuza, e estar ali com o ciclo de oração ali na congregação dos Quincas, e nosso irmão Isaías foi separado também para auxiliar e dirigente da campanha ali na congregação dos Quincas. Mas a família hoje perdeu uma irmã, tia, e a gente vamos estar orando também. Ela é tia do nosso irmão Wilson, é isso? Tia do diácono, nosso irmão Wilson. E a gente vai estar orando, irmãos, para Deus trazer consolo à família. Não se esqueça de estar orando pela missionária que está enferma também, irmãos, a mãe da nossa irmã Cleide. Graças a Deus,
nós tivemos lá na casa dela no domingo de manhã, que Deus falava ao meu coração que tinha milagre naquela casa. E Deus tem operado. Eu vou deixar para a serva do Senhor mesmo falar. Também nós vamos estar apresentando a mãe da nossa irmã Elizabeth. Ela aceitou o Evangelho, mas tem estado ausente da igreja, porque também tem cuidado da sua mãe e também está enferma. Então são muitos enfermos, mas Deus é o Deus que cura a enfermidade. Eu estava aqui sentado, conversando aqui com os irmãos e meditando que a Assembleia de Deus Maranata, irmão, é uma igreja séria. A gente entra e Deus, Ele salva de verdade. Deus guarda aqueles que Ele salva, e eu estou feliz por causa disso, porque Deus não tem perdido para Satanás. Às vezes a gente fica triste com a morte do justo, mas analisando os fatos, a gente fica feliz, porque o céu ganhou. Se ficasse bom, se ficasse curado, talvez se desviasse da casa do Senhor. Então Deus, eu prefiro que Ele guarde, de que perca para o mundo, de que perca para Satanás. Tá bem? E aqueles também que Deus tem plano, se não aceitar o Evangelho, que Deus leve, se for preciso levar para a cama de um hospital, leve, salve. Deus tem a forma de salvar, salve e guarde também, porque o céu ganhando está bom demais. Então oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu quero, Deus, te apresentar a missionária, o Deus e coordenadora, irmã Cristiane, que está enferma, meu Pai. Vá curar a enfermidade, vá dar uma vitória toda especial, Deus, para a tua serva. Meu Deus amado, também, ó Deus, eu te apresento a mãe da nossa irmã Cleide, a mãe da nossa irmã Margarida, a mãe da nossa irmã Elane. Deus amado, eu venho te apresentar, ó Deus, todos os enfermos, ministrar, ó Deus, a cura, ministrar a vitória. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é o Deus de vitória. Meu Pai, meu Senhor e meu Rei, meu Mestre, Senhor do céu e da terra, que peço consolo, ó Deus, à família, aleluia, lutada do nosso irmão Paulo, que, ó Deus, perdeu mais um parente, Deus. Ó Pai amado, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que purifica. Eu te agradeço, ó Deus, porque o céu Ele está ganhando. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe, nosso pastor. Bora ouvir a missionária Aldezinha, para passar a oportunidade. Venha, minha filha, venha. Diga que Deus é bom, quer dizer. Senhor Jesus, é um dia da alegria, da palavra de Deus. Vou passar aqui no versículo. Sou o caminho, a verdade, a vida, que não vê o Pai se não for Ele. Glória. Agradeço a mãe, olhe pela família lutada, pela família. Glória a Deus, Senhor Jesus. Estava em casa hoje, Senhor, para a igreja hoje. Cheguei aqui, fiquei alisando de joelho. Fomos buscando pela manhã. Vim consagrando de manhã, toda terça.
Eu gosto mais de consagrar de manhã, vamos ser de 6 horas, e seja 7, já me consagrando. E é isso, ele precisa muito de consagrar. E agradecer a oportunidade de Jesus. Glória a Deus. É mesmo assim, né? Mas Jesus está no controle de tudo. Não cantou hoje, mas amanhã não canta. A mão está aqui para dar lugar amanhã, esse tipo de oração. Bora ver o diabo diz em nome de Jesus vai fazer o que Jesus quer. Fala, irmão, mais uma vez com a paz do Senhor. Eu quero ler aqui, irmão, o livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E o versículo, só um versículo. E o versículo 7. Mateus capítulo 6 e o versículo 7, que diz: E orando, não use de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Meus irmãos, nós sabemos que a vida do crente, né, ela também é baseada na oração, né? Sabemos que muitos servos de Deus, biblicamente falando, né, obtiveram vitória através da oração, porque a oração, ela é tudo, né, na vida do crente. A Bíblia diz: orai sem cessar. Isso não quer dizer que você vai ficar 24 horas por dia de joelho orando, não. Sabe o que quer dizer isso? Você pode orar na sua casa, você pode orar andando no caminho, você pode orar nos pensamentos, o seu pensamento, você pode orar na escola, no trabalho, lavando roupa, ali no seu pensamento, você pode orar aonde você for. Não há lugar que impede você orar. Você pode orar no seu quarto, em silêncio com Deus, no seu coração você pode orar falando com Deus. Isso é orar sem cessar. Aonde você estiver, você pode estar em comunicação com o céu, né? E Deus escuta a sua oração em silêncio. Deus escuta e Deus nos ouve. Então, irmão, a oração, irmão, ela é um elo entre Deus, entre o crente e Deus, né? Ela faz com que a gente, é o único meio do crente se comunicar com Deus, é através da oração. É através da oração que o crente também, ele recebe vitória, né? A oração, ela faz com que a vitória ou a bênção, ela chegue mais rápido. Tem um hino de Ronaldo Albuquerque que diz assim: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pois o crente que ora recebe vitória, né? Então é necessário, irmão, que nós oremos ao Senhor. É necessário que nós clamemos ao Senhor, principalmente quando estamos no momento de aperto. Eu vi certa vez o pastor também falar que quanto mais as coisas apertavam na vida dele, mais ele orava.
né? Já tem algumas pessoas que não, quanto mais aperta, ele murmura mais ainda, aí demora mais ainda a bênção para chegar, né? A murmuração ela é terrível, já foi falado aqui sobre isso. Então, irmão, ele dizia isso e ficou como exemplo. Eu nunca esqueci disso. Ele dizendo: quanto mais aperta, mais eu estou orando. Porque, irmão, se não orar, irmão, Deus não vai dar resposta de nada, não. Mesmo que não ora. Preguiçoso não ora, então como é que Deus vai dar a resposta? Às vezes eu estou lá no trabalho, sempre está em contato com Deus. Porque, irmão, é que nem diz aquele hino: guarda um contato com o teu Salvador. Tem que estar em contato com o Salvador, com o Mestre. A nossa vida, irmão, ela é que nem essa lâmpada. Se ela perder o contato aí, ela se apaga. Mesma coisa é o crente. Se perder o contato com o Salvador, acabou. A luz apaga. Mas quando o crente está em comunhão, quando o crente ele está em oração, quando o crente ele está em alerta com Deus, irmão, a lamparina dele continua acesa. Ele se torna um crente forte. Ele se torna um crente sábio. Porque não tem coisa melhor do que estar em contato com Deus e em comunhão com Deus, né? E no nosso dia a dia, nós precisamos estar em oração. A oração, ela é a base. Por isso que Jesus falou, ensinando como orar. Não use de vãs repetições, né? Porque o nosso Deus, irmão, ele já sabe do que a gente necessita, né? Porque há uma diferença entre você orar e a reza. Quem reza são os católicos, né? Mas eles usam de repetições, sempre aquele mesmo texto. O crente não, o crente tem que orar dizendo a Deus: Senhor me abençoa, Senhor ajuda a minha família, Senhor ajuda o meu amigo, meu primo. E assim a gente vai pedindo a Deus. Quem não sabe orar, irmão, coloca em prática, pede a Deus. Todo mundo tem um motivo para orar. Não tem como não ter um motivo para orar. Tem que ter um motivo para orar. Quem é um crente que não tem um motivo para orar? Não tem como não ter, irmão. Então, irmão, é a oração que fortalece. Eu vejo na Bíblia, irmão, alguns exemplos de alguns homens de Deus e algumas mulheres de Deus que obteram vitória através da oração. Você veja, Ana orou. A Bíblia diz que ela orou nos pés do Senhor e obteve vitória. Foi o quê? Através da oração, foi através do elo dela com o Criador. Você vê também que Davi, quando saía também para suas guerras, Davi orava. Vários homens de Deus obtiveram vitória através da oração. Você vê que até o próprio Jesus, ele também orou. Ele orou ao Pai, para que o Pai o ajudasse naqueles momentos difíceis que ele estava passando, naquele momento apertado que Jesus passou, que não foi fácil. Aquele momento ali do Getsemane foi um momento terrível, foi um dos primeiros sofrimentos que Jesus tinha passado, mas ele orou. Veja que Jesus também orou quando foi para ressuscitar Lázaro. Jesus orou a Deus, ao Pai. Aí você diz: mas ele não era Deus? Sim, mas ele estava também como homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele, como homem, ele precisava também orar ao Pai, e foi atendido a sua oração. Então esses homens de Deus obtiveram vitória porque eles buscavam, eles colocavam Deus como primazia na sua vida. Coloque Deus na frente de tudo. Jesus uma vez disse um versículo que ele diz assim, e esse versículo, irmão, ele se encaixa em todas as áreas da nossa vida. Ele diz assim: porque sem mim nada podereis fazer. Veja, o que é do crente sem Jesus? Jesus, Deus, sem nós, ele é tudo. Mas a gente sem Deus, a gente é nada. Ele é tudo na vida da gente. Sem Ele a gente não pode fazer nada. Sem Deus, irmão, a gente não respira. Sem Deus a gente não tem saúde. Sem Deus a gente não anda. Sem Deus a gente não prossegue na jornada. Sem Deus, irmão, nós somos presa fácil para o inimigo, porque Ele é tudo. Então, no momento mais difícil que você estiver passando, coloca Deus na tua
Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer a obra na tua vida. Deus conhece o meu e o teu coração, Deus sabe do que você precisa. Então, coloque Ele, ore, peça, tenha um propósito com Deus, porque Deus te conhece melhor do que você mesmo. Então, Jesus vem nos ensinando a orar, e essa é a palavra que eu tenho para os irmãos da parte de Deus nesta noite. Ora a Deus, pede a Deus, porque é Ele, irmão, que faz todas as coisas, é Ele que permite todas as coisas, é Deus que acalma a tempestade, é Deus que apazigua, irmão, faz parar o vento, é Ele que te dá a paz, é Ele que te dá a saúde, e é Ele que vai continuar contigo até a sua vida. Ele disse na sua palavra uma certa vez: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, né? Eu vos mandarei, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um consolador, um outro consolador, porque Jesus foi o primeiro. Jesus era aquele que estava com o discípulo, Jesus consolava, Jesus ensinava, Jesus falava, Jesus orava, Jesus estava ali com ele. Mas quando Jesus foi, disse: vou deixar vocês. Já pensou, irmão? Se Jesus fosse e não deixasse e não rogasse ao Pai o Consolador, o que seria da gente? Ser um Espírito Santo para interceder por nós. Naquele momento que tu vai orar, que tu não consegue falar, porque há momentos na vida do crente, se é no homem, na vida da mulher, que a gente não tem forças para orar, às vezes não sai palavra, mas temos um Espírito Santo que intercede por nós, que suplica por nós, às vezes, e a Bíblia diz que Ele, como gemido inexprimível, Ele leva a Deus aquilo. Cada lágrima que você derrama, você pode até não ter, você pode não entender, mas a cada lágrima que você derrama é uma frase que somente o Espírito Santo ele pode interpretar e levar até a presença de Deus. E outra coisa, além de ter o Espírito Santo na nossa vida e intercedendo por nós temos também Jesus Cristo, que está à destra de Deus. A Bíblia diz que Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está lá intercedendo pela igreja também. Há momentos na vida que tu pede algo a Deus, irmão, que Jesus está lá ao lado, às vezes a gente nem merece, mas Jesus chega a Deus e diz: Pai, eu morri por Ele, eu dei a minha vida por Ele, para que Ele esteja ali hoje. E ela está orando, e Ele está orando já faz tempo. Dá a vitória, dá a bênção. Jesus está lá, irmão, intercedendo. Ele não esquece de nenhum de nós. Ele não esquece de nenhuma das suas promessas e a sua palavra. E a palavra que Deus falar, Ele cumprirá na hora e no momento exato. Então, irmão, vale a pena a gente orar, vale a pena a gente se entregar e se derramar. Tem momentos que é difícil. Jesus, uma certa vez, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e tu vencerás. Quem aqui não tem aflição aqui? Todo mundo tem. Mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. É que nem a nossa irmã sempre lê aqui: o Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Aí eu pergunto: e se faltar? Ele continua sendo nosso pastor. Ele vai continuar. Se você for ler esse texto, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, mas se você for ver ele no original grego desta palavra, no hebraico, no original no hebraico desta palavra, está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não nos faltará. Mas está traduzido para nós hoje: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no original que foi escrito é: o Senhor é o meu pastor
e Ele não nos faltará. Quem não vai faltar é Ele, irmão. Pode faltar qualquer coisa na sua vida, mas Jesus não vai faltar não, porque na minha falta alguma coisa. Não tem como, alguma coisa falta. A gente não tem 100% de tudo. Mas mesmo faltando alguma coisa material, seja lá como for, mas Jesus não vai faltar na minha vida não. E se Jesus não faltar, irmão, e se Jesus não falta na nossa vida, então a gente tem tudo, porque a gente tem Ele. Vem um momento difícil, vem as lutas, vem, mas Jesus não vai faltar, Ele vai estar lá para dar a proteção, Ele vai estar lá para dar a libertação, Ele vai estar lá para proteger, Ele vai estar lá para cuidar. Ah, mas fulano faleceu, Ele está lá para consolar. Ah, mas está faltando a comida, Ele está lá para suprir a necessidade. Ele não vai faltar, Ele sempre dará um jeito. Porque com Jesus sempre vai haver uma saída, sempre há uma solução. Porque a Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. Ele entra com providência e realiza o milagre. Amém? Que Deus continue nos abençoando e agradeço a oportunidade. Deus abençoe nosso diálogo. Peço a Deus que eu estou as cabeças que eu olho para ti, na festa do Senhor. E assim nós oremos. Nosso Pai está no céu, Pai querido, Pai amado, estou te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai querido, abençoe teu filho, tua filha que vai dizimar, Pai que vai ofertar, aquele que puder, nos abençoe. Pai que não puder, Jesus, abre porta, não tem porta. Pai abençoe aqueles que não são evangélicos, mas estão ajudando na igreja, Pai querido, ajuda ele, livre do mal. E aqui eu te agradeço tudo, Pai querido, amém. Nossa irmã Maria está com essa oportunidade para deixar o versículo, cantar o hino, e o nosso diálogo, o nosso Jesus passa a salvar em nome de Jesus. Glória. Deixaria aqui só um versículo, outro qual o irmão, nas suas palavras, já tinha citado esse versículo, e eu estava meditando, olhando para esse versículo, né, quando havia briga, e assim eu passei a meditar nesse versículo que diz, João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Aqui está falando sobre a aflição de Jesus, o quanto ele passou, né? Ele está dando aqui um exemplo, né? Sobre as nossas aflições, a qual nós não seremos diferentes, né? Porque ele passou a pior aflições, qual eu e nem ninguém suportaria, né? Mas ele passou. Mas também ele deixou uma assinatura embaixo. Tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer, né? Então isso quer dizer que ele é o nosso baluarte, né? Diante das coisas que estamos passando no nosso dia a dia, são aflições que aparecem, mas Jesus disse para a gente ter paz, porque ele venceu. Se ele venceu, nós também venceremos. Por que nós venceremos? Porque ele venceu já por nós. Então, o que vem sobre nós é apenas um momento a qual possamos nos agarrar com Cristo e ter a paz com Ele, para que assim a gente teremos também a vitória, porque confiando nele é que toda aflição cai por terra, porque Ele faz tudo por nós, né? E possamos ter essa paz em Cristo, para que possamos vencer as aflições do dia a dia. Amém? Que Deus o abençoe. Vamos louvar o hino Playboy comigo, né? Deus, há um grito preso em minha garganta. A Deus, na verdade o que eu penso, eu tento me controlar, mas não consigo. Deus,
mais oro, o inimigo vem me afrontar. Já chorei, já me desesperei, mas não vou parar, vou guerrear. Deus, quem me olha alegre por fora não sabes, Deus. Quantas vezes eu quase explodi, mas eu me contive. Na certeza que lá do trono tu me ouvias e eu te dizia: explode o coração no peito, você só faz sangrar. Explode o coração no peito, mas Jesus vai te curar. Explode o coração no peito, você só faz sangrar. Explode o coração no peito, mas Jesus vai te curar. Sei que enviado do mal vem tentando minar minha fé. Diz que o tempo acabou e não vou ficar de pé. Eu repreendo. Deus, quem me olha alegre por fora não sabes, Deus. Que por vezes eu quase provi, mas eu me contive. Na certeza que lá no trono tu me ouvia e eu te dizia: explode o coração no peito, você só faz sangrar. Explode o coração no peito, mas Jesus vai te curar. Explode o coração no peito, você só faz sangrar. Explode o coração no peito, mas Jesus vai te curar. Mas Jesus vai te curar. Mas Jesus vai te curar. Deus o abençoe, amém? Amém. Glória a Deus. É bem assim. Eu estava aqui sentado ali, estava pensando. Tem tanto crente em casa, às vezes tem enfermo, mas tem gente com saúde dentro de casa, mas deixa de ficar, a família ficar com aquele doente, para aquele que aceita Jesus e vir para a igreja, mas não aceita ficar tomando conta do doente para o outro vir para a igreja. É uma coisa séria hoje em dia, viu? Só Jesus na causa mesmo. Porque não tem coisa melhor que ir para a igreja. Hoje eu estava dizendo à minha esposa lá de noite, que eu, às vezes, assim, não, você anda para ali para pular, mas só Jesus sabe porque eu ando, porque não tem quem faça as minhas coisas, eu tenho que andar, tenho que resolver tudo. Eu estava dizendo a ela, eu estou com uma canseira nas duas coxas, eu não sei o que é isso, agora só dói mais, eu estou subindo qualquer ladeirinha aqui, eu subo, a coxa dói e aquela canseira nas duas coxas. Aí eu estava dizendo a ela, Jesus, o que eu faço? Mas está entregue na mão de Deus. Eu estava dizendo a ela que eu ia vir para a igreja um dia e outro não. Mas Deus proverá, eu vou resolver isso aí. Deus vai me ajudar. Porque ainda se não puder vir para a igreja, mas eu tenho que arrumar um carro para eu não abandonar na minha igreja. Vou arrumar um carro, vou combinar para buscar eu. Não faço nem questão de coisa, vem devagarzinho, mas vem buscar eu para levar para casa. Só para não abandonar na igreja, que eu não quero abandonar na minha igreja, não. Então eu entrego na Deus, porque Deus sabe tudo. Deus sabe que eu tenho amor à igreja. Ele sabe que eu quero fazer a obra. Eu, assim mesmo, eu quero fazer a obra. Muito com saúde, não quero vir fazer a obra do Senhor Jesus. Mas quando o dia assim, está acontecendo isso na praça, está acontecendo isso ali, acolá, aí muito, tanto fica bom, vai para ali fazer o que quer, mas a gente, primeiramente, tem que fazer a obra do Senhor Jesus. Porque é Ele que cuida de nós, Ele que cura a enfermidade, Ele que livra do mal, Ele que dá o que nós quer, e aí tem uma oportunidade de fazer a obra dele, aproveitar enquanto está com saúde, aproveitar enquanto está com vida.
Eu vou entregar o trabalho para o nosso pastor, em nome de Jesus, nesta noite, e agradeço a oportunidade de Jesus. Amém, queridos? Vamos convidar os irmãos de pé para nós lermos o texto sagrado do livro de Juízes, capítulo de número 6 e o versículo 11 ao 15. Juízes, capítulo de número 6 e o versículo de número 15, de 11 a 15, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abizeritas, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é por nós, por que tudo isto nos sobreveio? E que é efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, não nos desamparou, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Amém? Somente, querido, esses textos para a nossa meditação. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu venho te apresentar, ó Deus, a tua palavra que fora lida. Deus, os teus servos que estão aqui nesta noite, fale, ó Deus, a cada um de nós, fale a cada coração. O Senhor é grande, o Senhor é fiel, poderoso, digno de honras e glórias e de todo louvor. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos, queridos. Irmãos, nós estamos meditando neste tema que nós estamos a meditar. Está lá no livro de Jeremias, o capítulo de número 18 e o versículo de número 1 por diante, quando Deus ele manda Jeremias descer à casa do oleiro. E nós estamos vendo alguns textos, estamos vendo alguma coisa, e nós já vimos que temos que descer à casa do oleiro, porque é na casa do oleiro que Deus ele fala com o crente. É na casa do oleiro que Deus ele fala com nós. Tem muitas pessoas que estão procurando ir para outros lugares. Existem pessoas que estão frequentando outras casas. Existem pessoas que estão frequentando até outro ambiente. Mas Deus fala com o crente na casa do oleiro. Tem crente que está indo procurar, irmãos, cartomante, tem crente que estão procurando aí macumbeiro, feiticeiro, tem crente que está procurando pessoas que lebusam, que façam tudo isso. Aleluia, eu estou falando de crente.
para ouvir alguma coisa e estão se esquecendo que Deus só fala com o crente na casa do oleiro. O diabo fala com o crente ou com os parceiros dele em qualquer lugar, mas Deus só fala com o crente na casa do oleiro. E aonde é, pastor, a casa do oleiro? É onde você estiver em contato com ele. Agora, trazendo para um sentido eclesiástico, a casa do oleiro é a igreja. É onde a gente se reúne para adorar a Deus, é onde Deus ele fala com o crente. Mas, aleluia, talvez você não tenha condições de estar na igreja, talvez você esteja no hospital, talvez você esteja no leito de enfermidade, talvez você esteja num lugar que não possa vir à igreja. Então, aonde você estiver, que você ligar o seu pensamento com Deus, é a casa do oleiro. E a Bíblia diz que Deus gosta, irmãos, de mandar o crente descer. Tem crente que quer falar com Deus lá em cima. Tem crente que quer falar com Deus com o nariz empinado. Tem crente que quer falar com Deus cheio das razões. Irmão Ribson falou aqui que tem crente que em vez de orar, em vez de buscar, vai murmurar, vai falar mal da vida dos outros, vai questionar, aleluia. Mas a Bíblia diz que a gente não tem que questionar, a gente tem que adorar, tem que adorar, tem que adorar. E é na casa do oleiro que a gente aprende a buscar a Deus. Aí depois nós vimos que na casa do oleiro nós entendemos os planos de Deus na nossa vida. Irmão Ribson, ele gosta muito de citar um texto, a passagem aquela tempestade que veio lá no lago. E a Bíblia diz que os discípulos, chegou o momento que os discípulos disseram: não tem mais jeito, a gente vai morrer, a gente já fizemos de tudo, já tentamos tudo, mas eles faltava tentar uma coisa, que era chamar Jesus. Porque a gente tem uma mania, irmãos, terrível de tentar. A gente adoece, a primeira coisa que a gente vai é tomar um remédio. As coisas pioram. A segunda proposta nossa é ir para o hospital. Terceira proposta é comprar os medicamentos que os médicos mandaram. Aí quando a coisa vai, que o remédio não dá jeito, aí a gente lembra de Jesus. Mas a gente tem que lembrar de Jesus no primeiro momento. Mas como eu disse, é natural, é natureza do ser humano buscar recursos. E quando os discípulos viram que não tinha mais jeito, aí foram chamar Jesus. E quando foram chamar Jesus, irmãos, foram chamar Jesus para resolver o problema. Não, chamar Jesus para remar. Porque tem crente que está procurando Jesus para resolver os pepinos dele. Briga, aí quer que Jesus vá lá resolver a briga dele. Não, para arrumar a tua briga, te vira. Arruma um problema ali, compra aí, não vai resolver o seu problema. Aí a gente quer chamar Jesus para resolver aquilo que a gente é quem tem que resolver. Não, Jesus, irmão, ele não ajuda a remar. O discípulo chamou Jesus para remar. Não foi Pedro? Jesus, não se te dá aqui morrendo. E a gente disse: o que está acontecendo? A gente está morrendo, tudo dormindo. Chamaram Jesus para remar, mas Jesus não rema, irmão. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma o vento. Naquele dia, Jesus, ele acalmou a tempestade. Mas sabe por que foi que Jesus foi dormir? Você sabe por que Jesus mandou a tempestade? Você sabe por que Jesus mandou o mar ficar bravo naquele dia? Porque os discípulos precisavam ter fé nele. Por quê, pastor? Porque do outro lado do lago tinha um homem possesso de demônios. E os discípulos não estavam preparados para encarar o que estava do outro lado do lago. Então era necessário que viesse a tempestade, que eles vissem Jesus acalmar
paciência para isso, para agirmos no momento e na hora certa. Então, é na casa do oleiro que nós entendemos o plano de Deus para a nossa vida. Mas também vimos que na casa do oleiro nós descobrimos quem somos. Porque, irmãos, muitas vezes é necessário que Deus faça acontecer alguma coisa para que nós venha a entender quem nós somos. E nós, a semana passada, começamos a falar de Abraão. Abraão era alguém que Deus havia escolhido, como nós vimos, irmãos, podem ver na live passada, da semana passada. Os irmãos vão ver que Deus, ele começa um novo plano na terra. E esse plano era com Abraão, ou Deus começa uma nova dispensação, que era a dispensação patriarcal. Observe que quando Deus, aleluia, vai destruir as coisas, a Bíblia diz que Deus olha para o homem e diz: não dá mais para continuar desse jeito, eu vou mudar o projeto. Aí Deus levanta Noé, Deus destrói tudo, e agora fica somente Noé. Observe, irmãos, o que é que Deus ele faz. Deus havia criado uma geração que vivia da inocência. Esta geração da inocência é uma geração que não conhecia o pecado, que não conhecia a desobediência. Era uma geração que vivia como vivem os anjos hoje. Mas essa geração pecou. E agora começa uma geração da consciência. Aí nessa geração da consciência Deus escolhe Caim e escolhe Abel. Caim mata Abel. Deus estabelece um novo plano na vida de Sete, quando Sete nasce. Mas a palavra de Deus diz que esses filhos de Deus começam agora a desobedecer, começam agora a procurar as filhas dos homens. Que existem pessoas que dizem que ali foram anjos que tiveram relações sexuais com seres humanos, e a gente não pode pregar isso nem viver isso, porque é impossível, porque a palavra de Deus diz que os seres caídos, os anjos caídos, eles são espíritos. O diabo, ele não se humaniza. Mas pastor, mas ele não entra no corpo de alguém, ele entra no corpo de alguém, mas ele não se humaniza. Ele não tem esse poder de se humanizar, de se tornar um humano, de se tornar um ser. Não, ele é espírito. Ele pode entrar dentro de um animal, ele pode entrar, aleluia, dentro de uma pessoa, ele pode entrar dentro de uma árvore, ele pode provocar um vento, ele pode fazer tudo isso, mas um ser palpável, o diabo, ele não pode se transformar. Jamais vai pensar que o diabo chegou para você de uma forma de homem, de uma forma de ser. Não. O diabo, ele não é concreto, ele é abstrato, porque ele é espírito. Então é impossível que os anjos espirituais tivessem relações sexuais com seres humanos. É impossível. Mas a Bíblia diz que os filhos de Sete, a geração de Deus, se mistura novamente com a geração do homem. Aí Deus manda Noé, Deus manda água, destrói todo mundo, e agora Deus começa uma geração com Noé, com os seus filhos e com as suas noras e com a sua esposa. E essa nova geração, ela termina na tua
Torre de Babel, conforme explicamos bem rápido, quando os homens, eles decidem criar uma torre e colocar o nome bem alto ali, e as pessoas seriam guiadas por aquele nome. Aonde tivesse uma pessoa, iam olhar para aquela torre que estava bem alta, ia ver ali o nome e dizer, não é ali, é ali. E o que era que isso, pastor, iria ocasionar? Eles iam se esquecer de Deus. Mas o que eu acho lindo em Deus é que Deus diz, eu não vou destruir, não, eu vou espalhar. E a palavra de Deus nos diz que Deus agora desce e confunde as línguas, e é quando surge as línguas e os dialetos, surge ali. Mas Deus agora começa um novo plano com Abraão. Aí é quando eu disse que Deus diz, e ocultaria Deus alguma coisa a Abraão? Mas Abraão, querido, tendo um segredo com Deus, Abraão sabia quem ele era. Porque tem crente, irmãos, que Deus usa ele hoje, amanhã ele já quer usar do mesmo jeito. Eu dirigi uma mocidade lá no Engenho Floresta, e eu pedi para uma jovem vir, a gente fez a oração, eu pedi para a jovem cantar um hino, e ela cantou um hino, e Deus derramou um poder tão grande, irmão, na igreja naquele dia. Olha, eu nunca tinha visto naquela igreja Deus derramar tanto poder como derramou naquele dia. Na terça-feira seguinte, na semana seguinte, que era a oração da mocidade, aí eu convidei uma outra jovem para louvar, ela foi fazer a mesma coisa que a outra fez. Louvou a Deus com o mesmo hino, mas aí não caiu mais nenhuma graça. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei que a vontade é de Deus, que o plano é de Deus. E o Ribson falou ontem lá no sítio sobre a história daquele pregador que achou que a mensagem daquele dia seria uma das mensagens maiores, porque a expectativa do povo era grande nele. O povo deixaram de esperar que Jesus falasse, para esperar que o pregador falasse, e ele se sentia o tal, ele se sentia o cara. E naquele dia ele subiu no púlpito, achando que ia abafar, achando que iria arrasar, porque quando o homem não se conhece, ele não coloca Deus na frente. Quando o homem não se conhece, aleluia, ele não fica na dependência de Deus. E diz que aquele pregador foi falar e não saiu, foi nada. Aí diz que ele desceu chorando. Aí Deus usava alguém para ele e dizia a ele: se você tivesse subido como você desceu, você ia descer como você subiu. Aleluia! Porque quem faz a vontade de Deus, quem se conhece, querido, passa a ser dependente de Deus. E Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, mas quando Abraão, ele vai interceder, observe, vou citar novamente o texto. Observe o que o anjo disse: eu vou destruir Sodoma, mas eu não posso fazer isso sem comunicar a Abraão. Irmãos, isso é tão sério, esse texto. Isso é tão sério esse texto, porque Deus não faz nada sem comunicar a quem Ele escolheu para estar na frente. Se você vai estar na frente do trabalho, pode ficar ciente de que Deus não vai usar quem está embaixo não, para consertar não. Deus vai usar quem está em cima. Deus não vai fazer nada sem comunicar a quem está em cima. Aí eu me lembro que eu estava numa vigília. Veja isso mesmo. Eu estava numa vigília, dirigindo a vigília, e daqui a pouco um irmão levantou-se lá no meio da igreja. Levantou-se. Aí disse: ô jovem, você, vai lá para frente ali se ajoelhar.
Aí o jovem veio para aqui para frente. E aí eu cruzei o braço e fiquei olhando assim. Porque eu sou meio chato com esse tipo de coisa. Fiquei olhando assim com o braço cruzado, só movimentando. Aí vai lá, sai ajoelha ali. Diácono, irmão Edmilson, não é esse daqui, não era outro que foi embora para São Paulo. Vá ali orar pelo irmão. Aí ele veio, eu estava aqui, ele veio. Aí eu olhei para a cara dele assim. Aí ele veio, orar por ele aí. Aí o irmão orou, desceu. Aí eu balançou só a cabeça. Esse rapaz, Deus está fazendo as coisas aqui sem me comunicar nada. Como é que Deus vai fazer as coisas e não vai me revelar? Eu estou pela carne. Aí na vigília seguinte eu disse, olha irmãos, eu não quero ser chato, mas a semana passada aconteceu, a vigília passada aconteceu assim, não faça hoje não, porque quem tem vergonha, não faz vergonha, Deus não vai, aleluia, fazer nada daí para mandar aqui não, é daqui para lá, é daqui para lá, é daqui para lá, porque Deus não faz nada sem comunicar aquele que Ele escolheu. Eu estou dizendo a você que se Deus te escolheu para alguma coisa, fica tranquilo que Deus vai te revelar, aleluia, o escondido, o oculto. Ele não vai deixar você sem resposta. Ele não vai deixar você, aleluia, sem mostrar nada. O que Ele for fazer, Ele vai te revelar. Quem não colocou você? Ele ia destruir Sodoma, mas se ele destruir Sodoma, sem Abraão saber, Abraão poderia ficar triste. Mas Deus botou eu aqui na terra, Deus me chamou, Deus disse, aleluia, que em mim seriam benditas as famílias da terra. Deus disse que eu seria uma bênção. Deus disse, aleluia, que eu ia crescer, que eu ia multiplicar. E Deus destrói o meu parente sem me comunicar. Eu digo a você, fique tranquilo, porque não vai acontecer nada na tua casa sem que Deus te revele. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O que for acontecer na tua casa e na tua família, Deus Ele vai te revelar. Porque Deus não faz nada sem revelar. E Deus, Ele chama Abraão de Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão sabia que Deus tinha um propósito com ele. Mas a gente não pode abusar não, irmão, porque tem crente que gosta de abusar, né? Tem crente que quer chegar assim, o céu é meu, eu peço a hora que eu quiser, tem que ser do meu jeito. Olha aí Deus, se o senhor não fizer, eu deixo de ser crente, aí Deus não faz nem eu deixo de ser crente. Ai Deus, se o senhor fizer, eu nunca mais canto. Aí Deus não faz e ele continua cantando. Porque Deus não é sujeito ao homem. Abraão sabia disso. E Abraão ele usa esse termo. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão disse: eu não sou nada não. Eu sou pequenininho demais. Mas eu quero que o Senhor me escute. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu não sou nada não. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Mas me deixe falar. Me deixe conversar com o Senhor. E Deus, Ele faz isso. Quando o crente se conhece, irmãos, pode vir o que vier. A gente olhando para Gideão, a gente vê Gideão se conhecendo a situação e conhecendo a Deus. Observe que o povo de Israel estava escravizado, os filisteus tinham escravizado Israel, Israel estava pagando tributo, os filisteus não deixavam Israel prosperar.
A Bíblia diz que Gideão estava onde? Aonde foi que Gideão estava quando o anjo chegou? Malhando o trigo aonde? No lagar. Mas o lagar é lugar de malhar trigo? Não, o lagar é lugar de pisar uva. Mas eu não sei, mas Gideão estava doido? Não. Gideão estava escondido ali. Porque se os filisteus vissem Gideão malhando o trigo, eles iam levar o trigo de Gideão todinho. Por quê? Porque Israel estava vivendo essa situação, passando crise, passando necessidade, passando fome e apertos, porque tudo que Israel adquiria era para os filisteus. Os filisteus deixavam uma porção para Israel, mas o resto levava, porque Israel estava cativo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que estava em Ó, que pertencia a Joás, sua bisavida. E Gideão estava malhando trigo no lagar para salvar-se dos medianitas. Ou seja, Gideão estava querendo salvar aquela plantação de milho, aquela semente dos filisteus. Estava ali. E o anjo chegou, se sentou-se e ficou lá olhando Gideão trabalhar, porque Deus fica de olho no que você está fazendo. Tem crente que está pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo o seu trabalho. Conforme estava aqui falando das enfermidades, mas Deus está vendo, irmão Paulo. Deus está vendo os seus passos, Deus está observando, porque tem anjos de Deus assim, ó, com dois olhando em cima dos crentes olhando. Não adianta mentir. Não adianta botar num grupo que não está vindo para cá porque está assim, está assado. Não adianta não, porque Deus está vendo. A gente sabe quando é enfermidade. Mas tem crente que fica com essa desculpa agora. Aí quando a gente passa, está ele indo para outro canto, está ele na casa de irmão fulano, está ele na casa de Beltrano. Aí está mentindo para quem? Para o pastor? Tá. Mas para Deus não está não, irmão. Porque Deus está vendo. E Gideão estava ali malhando, mas o anjo cegou e começou a observar. Observe que Gideão não viu o anjo. O anjo chegou e ficou observando Gideão. Tem alguém lhe observando. Tem alguém vendo você quando você passa para lá, quando você passa para cá. Ah, tem alguém de olho, tem alguém lhe vendo. Aleluia, Deus, alguém está te vendo, Deus está olhando, Deus está contemplando teus passos. Acredite, tem vitória para você. Vocês estão pensando que eu tenho saúde? Tenho não. Tenho 50 de disco. Desde domingo caí sentado, maconha coluna, desde domingo, que é só dor. Mas eu estou aqui. Para ser melhor do que as outras pessoas, não estou aqui para isso, eu estou aqui para honrar a minha palavra. Estou aqui para honrar o meu chamado. Estou aqui para honrar, aleluia, a escolha que Deus fez. Estou aqui para honrar a escolha que Deus fez. Porque tem anjos me olhando. Irmãos, é tão sério isso. Eu não vou nem aprofundar, vou deixar para a próxima semana. Mas é tão sério isso aqui, que tem anjos. Tem anjos, para você ter uma ideia. A Bíblia diz que tem anjos que estão na igreja observando o que a gente fala, o que a gente conversa. Quando a gente for dar uma doutrina aqui sobre angiologia, aí você vai ver, meu Deus, irmão, tem anjos que estão olhando você, ó. É você passando e o anjo te olhando. A Bíblia diz que Deus diz que o trono de Deus é cheio de olhos, ó. É olho em cima de você. Não adianta você achar que está escondido, achar que está fazendo uma coisa que Deus não, aqui ninguém está me vendo, eu tenho olho em cima de você. Eu tenho algo comigo, que
eu fico feliz demais com Deus. Antigamente, eu começava a andar e de repente eu percebia que eu estava sendo seguido. E eu olhava, quando eu olhava eu via assim, na minha frente assim, eu acho que uns 3 metros de altura. Assim eu via. Aquele rosto com um rosto de água me olhando. Aí eu seguia, estou sendo protegido muitas vezes, sozinho por esse jeito. De repente eu percebia que estava sendo seguido. Quando eu olhava, estava lá alguém me olhando. Eu dizia, vou tranquilo porque eu estou sendo guardado. Às vezes eu estou fazendo serviço, muitas vezes acontecia muito, quando eu trabalhava na escola, quando eu trabalhava na secretaria, muitas vezes estava varrendo, aí começava a olhar assim, não tem aquela pessoa que gosta de pegar o lixo e jogar ali naquele cantinho, né? Aí às vezes dava vontade, eu na pressa. Aí algo dizia do meu coração, tu pode estar sendo olhado. Tem alguém te vendo, pode ser que alguém esteja te vendo. E epa, peraí, deixa eu fazer algo que é certo. Porque Deus não deixa se escarnecer, Deus não deixa ninguém fazer nada errado. Tem 2 olhos olhando para você, ó. Para onde você está fazendo. Você está pensando que não, mas tem olho olhando. Aleluia. E muitas vezes esses olhos de Deus, quando olha para você, sente tristeza, se abomina, mas tem olhos de Deus que quando olha para você, diz assim, verdadeiramente. Esse daí é diferente, viu? Os olhos de Deus em Jonas. Jonas fugindo para trás e os olhos de Deus olhando. Espera aí, vou mandar aqui vento, vou mandar aqui tempestade, eu vou balançar esse barco. E Jonas disse, é eu o culpado, porque Jonas sabia que tinha os olhos de Deus em cima dele. Então não adianta você fazer nada errado, porque existem os olhos de Deus em cima dele. O anjo de Deus estava olhando Gideão lá trabalhando no lagar, malhando trigo. E o anjo de Deus observando as qualidades de Gideão. E a gente vai falar sobre isso na próxima terça-feira. As qualidades de Gideão. Está Gideão lá, precisando de vento. Porque lá na eira, campo aberto, o vento sopra. Aí quando faz assim, com a peneira, com a semente e a palha, o vento leva a palha e fica ali somente o trigo. Mas Gideão estava no lagar, não tinha vento, porque no lagar não é lugar de vento não. Então para a semana a gente vai estudar sobre isso. O anjo observando Gideão. Deus está observando você. Deus está vendo o que estão fazendo com você. Deus está vendo a angústia da tua alma. Deus está vendo a tristeza. Deus está vendo os momentos, aleluia, que ninguém vê. Deus tem contemplado os lugares que tu tem entrado na tua casa, tem chorado, aleluia, tem contado uma história dele. Ele está vendo. Ele está vendo como os machucando. Ele está vendo, aleluia, os palavreados. Ele está vendo os pensamentos contra ti, os olhares contra ti. Ele está vendo. Então fica tranquilo. Não se preocupa não, porque Ele está trabalhando. E Ele vai entrar com providência. Ele vai entrar com providência. Porque Ele está olhando. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Próxima semana a gente fala sobre, continua falando sobre esse texto. E vamos ver como é que a gente está se comportando diante do, na casa do oleiro. A gente descobre quem é que somos, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa e é outra.
Muitas vezes a gente olha para nós, pensa que está agradando a Deus e não está. Na casa do oleiro a gente descobre, eita meu Deus, aí foi Pedro, não foi? Aí Pedro baixa a cabeça assim, quando Jesus faz um milagre, Pedro baixa a cabeça, aí Jesus vem cá, estão indo para onde? Não, vocês não foram me chamar? Por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que eu disse a vocês lá atrás? Eu não chamei vocês para morrer, não. Eu não chamei vocês para morrer afogado, não. Eu chamei vocês para o outro lado. Por que vocês são tímidos? Na casa do oleiro você vai aprender a usar a fé que você tem aqui dentro, na casa do oleiro. Então, próxima semana a gente continua com esse texto, amém? Irmãos, queremos avisar os irmãos que amanhã nós não teremos ciclo de oração. Por quê? Porque, como os irmãos aqui já sabedor, faleceu a irmã do nosso irmão Paulo, lá da congregação dos Quincas, e a mãe, a filha da nossa irmã a mãe da nossa irmã Fábia, de saudosa memória, pois eu acho que em 2 meses já é o 3º sepultamento que a gente faz aqui, lá da congregação dos Quincas. O senhor está triste? Não, pastor, eu estou alegre. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu para o diabo. E as pessoas que foram, eram pessoas que se ficassem boas, eram pessoas que se ficassem boas, sabe onde estava? Ia para o mundo. E Deus não vai perder, irmãos. Olha, escute isso que eu vou falar para vocês aqui. Dentro da Assembleia de Deus Maranata, vocês vão ver tanta surpresa aqui dentro. Vocês vão ver quem é e quem não é aqui dentro. Porque tem pessoas que Deus chamou e estão brincando por aí. Tem outros que estão tentando provar que não é chamado, que não é escolhido. E Deus vai trazer para ti. Porque foram chamados e escolhidos. Estão brincando, mas vocês vão ver aqui pessoas chegarem aqui, irmão, eu quero pedir perdão porque aí Deus não chamou? Chamou. Por que você desobedeceu? Por que você foi para aqui, foi para ali? O que foi que você está correndo? O que é que você está lutando contra você mesmo? Foi chamado, foi chamado. Não brinque não, porque Deus vai começar. E outra coisa, viu? Esse não é o 3º cerimônia que a gente vai fazer aqui não. Vai ter mais cerimônias. Vai ter mais cerimônias aqui dentro. Porque eu tenho dito a Deus. Eu quero aqui quem o Senhor quer. Eu quero aqui quem o Senhor quer. Se o Senhor não quer, pode levar para a glória. Porque se vier aqui, irmão, para brincar de ser crente, se vier para aqui, para estar, não, pode levar, Deus. Leve, porque aqui a gente quer aqui pessoas que tenham compromisso com Ele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus nesta noite pelo trabalho, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta noite, por esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Meu Deus, continua falando conosco, continua, ó Deus, nos abençoando. Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem nos visto. Ó Pai amado, despede a cada um dos teus servos em Pai para os seus lares, acampa o teu anjo ao nosso redor. Mais uma vez, ó Deus, eu te peço pela família enlutada do diácono, nosso irmão Paulo, do auxiliar, o nosso irmão Isaías, e de todos, ó Pai, aquela família do nosso irmão Ribson. Ó Deus amado, vai consolando, ó Deus, aquela família. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos dizem amém. Leve de Deus uma bênção para casa. Amém.